Rejeição é um papo muito importante. Começa na clínica. Começa pelo dentista. O dentista tem que fazer uma boa anamnese. A primeira coisa que o dentista tem que entender é quem que ele está operando. Se esse paciente tem algum problema sistêmico. Porque por mais que o implante seja um tratamento para 99% dos casos, o paciente precisa entender que se o dentista falar para ele que precisa de algo antes do implante, ele tem que fazer. Então o dentista tem que saber, a primeira coisa, onde ele está botando a mão. Porque se ele fizer a esmo, ele corre o risco de ter rejeição. Segunda coisa super importante, os hábitos desse paciente. Por exemplo, paciente que fuma muito, paciente tabagista, o paciente que faz o uso de álcool constante. Isso aumenta o índice de rejeição, né? Terceira coisa, hábitos parafuncionais, como o bruxismo, ficar mordendo muito, dá uma sobrecarga e rejeita o implante. E higiene, cara. Por mais que pareça chover no molhado, tem paciente que faz implante e esquece de higienizar. A Lu tá aqui comigo, trabalha há 20 anos comigo, e ela sabe que tem paciente que colocou... Nós temos pacientes, tá? Isso não tem a ver com classe social, tá bom? Sim. Que coloca o implante e depois esquece que tem que escovar. Dito isso, se você conseguir fechar esse ciclo, 99,9% pelo menos de chance de dar certo. E trabalhar com o material certo, com o implante certo. É o que nós estávamos comentando antes. Se eu vou operar um paciente, se eu vou anestesiar esse cara, se o meu anestesista às vezes bota ele para dormir, eu vou abrir a face desse paciente, não tem lógica eu colocar um implante lá que não seja o melhor do mundo. Não faz sentido nenhum, por causa de valor material. Não faz sentido. Eu prefiro não operar. Se o que eu for colocar no osso do meu paciente não for melhor qualidade que existe, eu não coloco. Eu prefiro não operar. Se você levar em consideração todos esses fatores, o índice de rejeição, meu amigo, é praticamente zero. Sem medo de errar. E além da rejeição, às vezes a pessoa tem o desejo de fazer um implante, mas tem medo. Dói fazer um implante? Não dói nada. Hoje nós lança no mercado drogas fantásticas que tem um controle muito bom de dor. E o que a gente gosta de trabalhar na DR é diminuir a ansiedade desse paciente. Tanto com uma sedação leve, com comprimido oral, quanto com uma sedação mais avançada, com a presença do nosso anestesista. Nós temos um anestesista na equipe, Dr. Gilberto, beijo Giba, beijo no coração. Ele é um médico anestesista e ele faz com que o paciente tenha um procedimento extremamente confortável, mais ou menos igual quando você vai fazer endoscopia. E depois do procedimento, o paciente não lembra. Então aumentou bastante o conforto. E quando a gente faz sedação, a gente está com acesso endovenoso lá, a gente já pegou a veia do paciente, a gente também faz medicação endovenosa. Ou seja, o conforto para o paciente é infinitamente melhor do que quando eu comecei a operar, cara. E o pós-cirúrgico? O pós-cirúrgico, aí entra a parte exclusiva do paciente. Você falou uma coisa muito importante. Todos, não é, amor? Todos os pós-cirúrgicos que nós temos complicações, a maioria deles o culpado é o paciente. Por quê? Não seguiu aquela cartilha, a regra que o dentista havia passado. Abri a sua face. Sim. Aí tá lá nas suas recomendações pós-cirúrgicas. Titi, não come nada sólido, cara, nos próximos 3 dias. Você sai do consultório e vai comer um arroz, cara. Entende? Sim. A gente tem muito pós-cirúrgico que acaba o paciente não tendo tanto conforto por corpo estranho. Uma região cirúrgica, ela não pode ter nada sólido ali, porque aquele sólido vai iniciar uma resposta de corpo estranho. Aí inflama, né? Outra coisa importante, o paciente não faz repouso. Porque quando você está anestesiado, você não está sentindo nada,
não está sentindo dor alguma, desconforto algum, você pensa que você pode lavar o carro, você pensa que você pode carpir o terreno, que a cirurgia foi tão boa. Só que a gente, geralmente, no final da anestesia, a gente reanestesia o paciente. Por que eu te reanestesio? Para que quando você chegar na sua casa, você tenha um tempo de conforto absoluto para você tomar o remédio, para você tomar um banho, para você preparar a região que você vai fazer o seu repouso pós-operatório. Ao invés de fazer isso, às vezes alguns pacientes, eles falam, nossa, eu estou tão bom que eu vou fazer alguma coisa física. Só que quando passa a anestesia, meu amigo, aí é complicado. Então, tá mais ligado a... Mas o dentista é culpado, tá? O dentista que não passa... Você fez cirurgia e o dentista não te passou, não te orientou como deve ser o seu pós-operatório, você tem que cobrar dele. O meu paciente, eu tenho que partir do pressuposto, todos os dentistas, todos os médicos que estão ouvindo, pelo amor de Deus, parta do pressuposto que o seu paciente não sabe nada. Nada. E não sabe mesmo, cara. Isso às vezes é uma coisa... Eu falo com a minha equipe, double check, triple check. É uma coisa tão óbvia para nós. Por quê? Porque faz 20 anos que eu faço isso. Sim. Mas não é óbvio para você. Sim. Que você está fazendo uma cirurgia. Eu faço 10 cirurgias em um dia. São 10 pós-operatórios, cara. São 10 pessoas que não sabem como é esse pós-operatório e ele precisa entender. Então, profissional da saúde, pelo amor de Deus, parta sempre do pressuposto que o seu paciente não saiba nada. Como? Fazendo protocolo pré-operatório, protocolo transoperatório, protocolo pós-operatório. Eu te passei o seu protocolo pós-operatório, acabou. Você só vai tirar dúvida comigo. Você não vai saber algo novo. Você vai tirar dúvida. Até porque isso pode ser até uma garantia para o próprio profissional dentista, né? Que de repente o paciente volta fazendo uma série de queixas, reclamando, mas se você deu a orientação, o pós-operatório, pós-cirúrgico, né? Nossos pós-cirúrgicos, cara, a gente faz realmente, a gente protocola, né? É por escrito e o paciente assina, sabe? Isso é importante. Que legal. Né? Isso é importante porque sano todas as dúvidas do paciente. O paciente já me mandou mensagem 3 horas da manhã perguntando se podia tomar água. E não tem problema nenhum, cara. Ele tá certo. Sabe? Pode tomar água sim, não tem problema nenhum, sabe?